BTG joga a toalha na Vale e rebaixa o papel para neutro. Vamos entender melhor essa história, ver se o BTG tem razão e se vale a pena investir na Vale. Esse trocadilho não foi intencional. Então vamos lá. O BTG Pactual fez um meia-culpa dizendo que errou ao recomendar a compra da ação da Vale um ano atrás e chamando o papel agora de um value trap, que seria uma armadilha de valor. Uma ação que parece estar barata, mas na verdade tem os seus motivos para ficar barata. E o banco deu esse downgrade na Vale para neutro, reduzindo o preço-alvo de $19 para $16. Ah, Gustavo, por que em dólares? Porque ao olhar para a Vale, eles olham para o ADR da ação, que é aquele negociado lá na Bolsa de Nova York, que na data da notícia estava aí em 13,44, então ainda teria aqui um potencial de alta, né, um upside de, se a gente fizer a conta, 19%. Então é neutro, mas ainda teria espaço para subir. E os principais motivos para o BTG fazer esse downgrade na ação são aqui o nível de drenos de caixa, como eles chamam as tragédias de Brumadinho e Samarco, e também muitos barulhos contínuos ao redor do case e a dissociação das ações de seus fundamentos, ou seja, um descolamento, quer dizer que o preço da ação não está seguindo para os fundamentos da empresa, que segundo o próprio BTG, foram resultados sólidos no quarto tri. Então a empresa apresentou um bom resultado no quarto trimestre de 2023, porém a ação teve uma performance bastante ruim. E aí é que eles falam um pouquinho mais sobre esses dois motivos principais, os números que poderiam ser piores na questão das tragédias, que seria aqui uma provisão de até 4,2 bilhões de dólares em comparação aos 3 bilhões que estavam provisionados antes. E o analista acredita que esses números podem ser até maiores e essa resolução pode demorar bastante tempo. Fora isso, tem uma tensão política grande ao redor da Vale, tanto no estado do Pará, que eles indicam uma animosidade aqui com o governo local, mas também com relação às últimas falas do presidente Lula, que criticou duramente a administração da Vale e cobrou mais responsabilidade da mineradora, tanto no pagamento de ações indenizatórias quanto na produção, dizendo que as empresas precisam se alinhar ao modelo de desenvolvimento do governo. E ele citou, inclusive nessa fala, outras empresas brasileiras, como o caso da Eletrobras, Petrobras. Surgiu até o meme na internet de que ele gostaria de criar uma Lulabras, juntando todas essas empresas em uma coisa só, o que na minha humilde opinião não faz o menor sentido. Porém, em contrapartida, indo pelo caminho oposto, a gente tem a XP Investimentos, uma grande rival aí do BTG Pactual, atualizando a recomendação deles de neutro para compra para os papéis da Vale, com preço-alvo de 2024 e R$ 82 por ação. Aqui a gente estaria falando de um upside, né, um potencial de alta na casa de 24% para esse ano. E o motivo para a XP ter feito essa mudança de postura foi justamente esse resultado melhor do que o esperado que a Vale reportou no quarto trimestre de 2023. A XP mantém uma visão mais positiva à frente, com uma boa expectativa com relação aos preços de minério de ferro, que eles acreditam que vão permanecer elevados ao longo desse ano, ainda acima da casa dos $100, resultando em bons lucros para a Vale, que na expectativa da XP pode distribuir um dividendo muito atraente na casa de 11% nesse ano. E isso já vem na esteira, inclusive, do dividendo que foi aprovado pela Vale de R$ 2,74 por ação, referente ao segundo semestre de 2023, e esse dividendo vai ser pago para quem tiver as ações até o dia 11 de março de 2024, com pagamento previsto para o dia 19. E esse dividendo de R$ 2,74, pegando o preço da Vale aí de hoje, R$ 66,80 aproximadamente, a gente está falando de um dividend yield de 4 a 4,10%, lembrando que isso é apenas um pouco menos da metade do que a Vale pretende pagar nesse ano, dado que ali para o segundo semestre, agosto, setembro, ela vai fazer um segundo anúncio referente aos lucros que a empresa vai ter no primeiro semestre de 2024, um dividendo que vai ser distribuído mais para o final do ano. Em que lado dessa história eu tô? Eu particularmente, apesar de não ficar nessa loucura do dia a dia das cotações, de saber quanto está barato, quanto está caro, não ser tão fã de acompanhar isso no detalhe, eu tô mais pro lado da XP, até porque quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente tem um comparativo da ação da Vale em dólares, que é esse azulzinho, contra as suas duas principais concorrentes globais, né? A gente tem em laranja a BHP e nesse outro verdinho a Rio Tinto. Então, no último um ano, a Vale cai 19%, enquanto
as outras duas ficam ali em menos 10, menos 8, o que pode indicar que a Vale tem espaço aí para fechar esse gap com relação às outras duas. Porém, eu quando quero investir na Vale, eu sempre comparo o que está mais barato, se é comprar a ação da Vale direto, né, a Vale 3, ou se é ir via Bradespar, através das ações BRAP4 e BRAP3, que é uma holding cuja única participação é em ações da Vale. E nessa relação entre Vale e Bradespar, a Bradespar, que é a holding, historicamente negocia com certo desconto. É o mesmo caso de Itaúsa e Itaú. A Itaúsa, se você somar a participação dela no Itaú, ela vai negociar com um desconto, é o que o mercado chama de desconto de holding. Isso é normal, esse desconto dificilmente vai zerar, mas ele varia ao longo do tempo. Deixa eu te mostrar só aqui no caso da Bradespar. Se a gente pegar aqui no site de RI e for no último relatório aqui que a Bradespar tem, que é do terceiro trimestre de 2023, a gente tem a única posição da empresa, ações da Vale ON, né, a Vale 3. Na época eles tinham 163 milhões de ações. E aí quando você soma o valor de mercado dessa posição, né, valor total dos ativos, dava 11 bilhões. Quando você compara com o valor de mercado da Bradespar, somando aí BRAP3 e BRAP4, dava apenas 8,7 bilhões. Então tinha um desconto de 24,7%. E esse desconto ele varia bastante ao longo dos anos. Já chegou aqui na casa dos 46% em 2016, um desconto muito alto, e já chegou a estar tão baixo quanto 9,4% lá em 2011. E aí aqui nesse último dado que tinha de 2022, ele estava mais ou menos na média nos 24,7%. Aqui embaixo em setembro de 23, ele continuava nesses 24,7%. Mas só para você entender como que varia esse desconto, como que isso influencia na diferença de preço entre as ações, vamos pegar aqui, ó, em abril de 23 estava em 27,1 e em julho foi para 20,4. Então fechou aqui esse desconto 6,7% nesse período. Se a gente pegar no gráfico das ações, nesse mesmo período de abril até junho, a Vale caiu 7,65% e a BRAP4 caiu 1,60%. É justamente aqueles 6% que a gente encontrou naquele gráfico aqui que a própria Bradespar divulga no seu relatório. Então qual que é a ideia aqui? Quando esse desconto está mais alto, faz mais sentido você ter exposição na Vale através da Bradespar, porque aí quando o desconto volta a ficar baixo, aí você pode trocar novamente e ir para a Vale. Inclusive, se a gente for fazer essa conta de quanto está o desconto da Bradespar para a Vale hoje, coloquei a quantidade de ações que a gente tem de cada uma delas, o preço dessas ações, a posição que a Bradespar tem na Vale hoje está na casa de 10,9 bi. Se eu somar as duas ações da Bradespar no mercado, eu tenho quase 8 bi. E aí, se eu pego o desconto que a gente tem, estamos em 26,74%. Então, um desconto um pouco mais alto que a média, o que me indica que a Bradespar é uma opção mais barata para eu ter essa exposição à Vale do Rio Doce. Essa é uma das bases da minha estratégia do colecionador de ações, onde eu busco sempre comparar duas ações da mesma empresa, ou que são muito parecidas, como esse caso de Vale, Bradespar, Itaú, Itaúsa, Goal e GGBR. Essas ações que são muito correlacionadas, ou mesmo da mesma empresa, como Petro 3, Petro 4, Sanepar, a gente tem SAPR11, SAPR4. Eu estou sempre comparando as duas para saber qual está mais barata. Eu fico fazendo essas trocas de ações com o mercado. E isso, ao longo do tempo, me permite ganhar ações sem ter que fazer aportes. Dá só uma olhada aqui. No próprio caso da Vale, lá no dia 7/2, eu comprei 100 ações da Vale, paguei R$ 66,60. Isso foi um aporte meu. E aí, no dia seguinte, eu troquei as ações da Vale 3 por BRAP4. Eu consegui comprar 300 ações da BRAP4 com esse mesmo dinheiro e me sobrou o saldo de R$ 7,00. No mesmo dia, um pouco mais tarde, eu troquei novamente. Eu vendi as BRAP4, comprei de novo a Vale. Eu consegui comprar as mesmas 100 Vale, só que me sobrou um saldo de R$ 45,00, somando com 7 que eu já tinha, 52. E aí no dia seguinte eu vendi novamente as Vale, só que com esse dinheiro, pegando esse saldo que sobrou, eu consegui comprar 302 BRAP4. Veja que aqui em apenas um mês eu ganhei duas ações, que dá quase 1% da posição que eu tinha, sem ter que fazer um novo aporte, simplesmente buscando a ação que está mais barata em cada momento. E aí eu faço isso com todas as empresas da minha carteira que tem mais de um tipo de ação sendo negociada na Bolsa de Valores. E se você quiser aprender como que você pode também aplicar essa estratégia na sua carteira para começar a ganhar ações do mercado sem ter que fazer aportes, é só você dar uma olhada aqui no primeiro link da descrição. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.